Houve um tempo em que na terra de Belém, cujo significado do nome é Casa do Pão, houve muita fome. Então, Elimeleque e a sua esposa Noemi e os seus 2 filhos Malom e Quilion foram para uma cidade chamada Moabe e lá habitaram. Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, a deixando viúva com seus 2 filhos. Seus 2 filhos, Malom e Quilion, se casaram com mulheres moabitas daquela cidade Moabe. Uma se chamava Orfa e a outra Ruth. Porém, Malom e Quilion também vieram a morrer. A Bíblia não deixa claro qual foi a causa da morte de Elimeleque, o pai, e Malom e Quilion, os filhos, mas ambos morreram, deixando então as mulheres viúvas. Eram 3 viúvas, Noemi, Orfa e Ruth. E elas ficaram sabendo que na terra de Belém, Deus havia abençoado novamente e a terra estava próspera. Noemi, então, no auge da sua dor, havendo perdido seu esposo, Elimeleque, e seus 2 filhos, disse às suas noras: voltemos para Belém. E assim partiram. Enquanto caminhavam, Noemi disse às suas noras: voltem para a casa de seus pais, e que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram comigo e com os meus filhos. Deu-lhes um beijo, mas elas choraram e se negaram a ir. Noemi insistiu: voltem, minhas filhas. Por que vocês viriam comigo? Eu sou velha, não tenho mais filhos para que vocês se casem com eles. Voltem, minhas filhas, para a casa de vosso pai. Orfa, então, beijou Noemi e com muita tristeza voltou para a casa de seus pais, ficando com ela apenas a sua nora Ruth, que disse a Noemi: o seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus, e aonde você for, irei contigo. Partiu Noemi e Ruth de volta para a sua terra natal, a terra natal de Noemi, Belém. Noemi e a sua nora Ruth chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Na cidade havia um parente da Noemi, que era um parente por parte de seu marido. O nome dele era Boaz. Boaz era um homem muito rico e influente na cidade. Ruth disse à sua sogra Noemi: vou hoje tentar encontrar um campo para colher algumas espigas. E Noemi disse: vá, minha filha. Ela foi e entrou bem na plantação de Boaz, o parente de Noemi. Boaz estava passando por ali e saudou seus servos e perguntou: quem é aquela moça? E o seu servo respondeu: é a Ruth, a moabita, que veio com Noemi, e pediu que deixasse-a colher algumas espigas que sobram da nossa colheita. Então Boaz se dirigiu a Ruth e falou com ela com bondade e disse: minha filha, colha as espigas sempre aqui na minha terra. Junte-se às minhas servas. E ela lhe perguntou: por que o senhor está sendo tão bom comigo, justo eu que sou uma estrangeira? Boaz lhe respondeu: percebo em você a bondade com que você trata a minha parente Noemi. Como foi leal a ela e como a acompanhou de volta até aqui. Que Deus te dê descanso e paz, minha filha. E Ruth colheu no campo de Boaz até o sol se pôr. E Boaz passou a ser muito bondoso com ela, dando comida e ordenando aos seus servos que a tratassem bem e a respeitassem. Ela chegou em casa carregada de suprimento e Noemi perguntou: onde você trabalhou, Ruth? Bendito seja aquele que se importou com você, minha filha. Então Ruth contou tudo à sua sogra e ela exclamou: bendito seja Deus, que não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos e nem para com os mortos. Disse mais Noemi: este homem, Ruth, é um parente nosso muito chegado
e um dentre os nossos remidores. Ruth nem sabia o que era remidor. Ruth só estava ali para acompanhar a sua sogra e grande amiga, a quem ela amava muito. Passado algum tempo, Noemi disse a Ruth: minha filha, quero muito encontrar um lar para você. Você ainda pode se casar de novo. Você sabe que Boaz é meu parente. Essa noite, ele estará cuidando da sua cevada, da sua carga de cevada. Faz o seguinte, minha filha. Tome um belo banho. Coloque um perfume e a sua melhor roupa e vá encontrá-lo. Depois que ele tiver comido e bebido, destape os pés dele e deite-se. Ruth disse: farei tudo conforme você está me dizendo, Noemi. Ela seguiu as orientações de sua sogra. Depois de comer e beber, Boaz se deitou perto do monte de grãos e no meio da noite acordou e ficou assustado em ver uma mulher aos seus pés e perguntou: quem é você? Ruth respondeu: eu sou sua serva, Ruth. Estenda sua capa sobre mim porque você é parente da minha sogra e pode se casar comigo. Boaz respondeu: não tenhas medo. Tudo quanto disseste, te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que você é uma mulher de muito valor. Sou um dos remidores segundo as leis de Israel. Remidor naquele tempo era o seguinte: quando morria o marido, um parente desse marido teria que casar com a viúva para não deixá-la desamparada. E antes de Boaz, havia um outro remidor que estava na linha de sucessão. Então por isso ele disse a Ruth: fica aqui essa noite, e quando for pela manhã, se ele não firmar compromisso de casar com você, eu farei. Ruth ficou deitada aos pés de Boaz até o dia clarear, e pela manhã, Boaz se certificou de que ninguém a visse na eira, pois poderiam pensar algo inconveniente, a reputação de Ruth ficar manchada. Entregou a ela uma grande porção de alimento, e quando Ruth chegou em casa, Noemi perguntou como foi Ruth, e ela entregou o alimento a Boaz, que Boaz havia lhe dado, e contou tudo o que aconteceu a Noemi. Agora espere, Ruth, porque ele não vai descansar enquanto não decidir essa questão, pois eu sei que ele é um homem bom. Quando Boaz foi à cidade e encontrou o resgatador, disse a ele: eu me interesso em casar com Ruth. Boaz negociou com o homem que era o resgatador primeiro da linha de sucessão, que acabou recusando em se casar com Ruth, tudo o que Boaz queria. Ele então convocou os líderes da cidade para servirem de testemunha, e estes afirmaram: somos testemunhas, Boaz, que o Senhor abençoe você e a sua noiva moabita. Boaz se casou com Ruth, e dessa união nasceu um filho. E Noemi segurou essa criança no colo e passou a cuidar dela. As mulheres da vizinhança passaram a dizer: Noemi tem um filho, ele a sustentará na sua velhice, pois é o filho da sua nora que a ama muito. O filho de Ruth com Boaz se chamou Obed. Este foi o pai de Jessé, o pai do rei Davi, um dos ancestrais de Jesus Cristo. Moral da história: Noemi, no auge de sua dor, desfocou daquilo que lhe fazia sofrer para cuidar do futuro de sua nora Ruth. Joana de Ângeles diz: aquele que enxuga a dor do outro não tem tempo para chorar. A nossa tendência como ser humano é focar na nossa própria dor, e isso a faz aumentar. Ao se preocupar com o futuro da nora, Noemi estava cuidando do seu próprio futuro. Estamos todos interligados. E o que aprendemos com Ruth? Que devemos ouvir os mais velhos, como mentores mesmo, quando observamos que eles chegaram onde nós queremos chegar. A sabedoria de Noemi e a atitude de Ruth fizeram o futuro das duas mudar. Boaz não focou no rostinho bonito de Ruth, e sim nos valores que ela expressava como ser humano, sua lealdade e a maneira como ela tratava sua sogra. Observar como o parceiro e a parceira trata o próprio pai e a própria mãe e as pessoas com quem ele se relaciona é um bom indício do que será a nossa vida no futuro.
Outra coisa que nos chama atenção é que Boaz, por mais que quisesse casar com Ruth, ele começou as coisas de maneira correta. Foi atrás do primeiro remidor e obteve dele a permissão para se casar com Ruth. Chamou testemunhas e começou uma vida com Ruth de maneira correta, pois aquilo que começa errado tende a terminar errado. Paulo de Tarso diz: o amor não se porta de maneira inconveniente.